Imagine um homem capaz de mergulhar nas sombras mais densas da repressão. Alguém que transformou a tortura em método e a violência em símbolo de poder. Um nome que até hoje ecoa como sinônimo de medo, silêncio e brutalidade. Estamos falando de Sérgio Paranhos Fleury, o delegado que encarnou os horrores mais ocultos da ditadura militar brasileira. E o que você vai descobrir agora pode abalar completamente a imagem que você tem da história recente do Brasil. Fleury nasceu em Niterói, em 1933, e anos depois se tornaria um dos personagens mais temidos do regime militar. Como delegado do famigerado DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, ele foi acusado de comandar sessões de tortura e participar diretamente da execução de presos políticos. Seu nome está ligado à morte de dezenas de militantes, inclusive à perseguição e execução de Carlos Marighella, um dos maiores símbolos da luta armada contra a ditadura. Mas Fleury não era apenas um executor. Ele era o rosto da brutalidade institucionalizada. Vários presos políticos relataram os horrores que viveram sob seu comando. Interrogatórios onde o objetivo não era colher informações, mas destruir, silenciar, quebrar corpos e mentes. Ele não apenas agia, ele se orgulhava do que fazia. Condecorado com a Medalha do Pacificador e com a Medalha Amigo da Marinha, Fleury recebia honrarias ao mesmo tempo em que era denunciado por crimes hediondos. Essa dualidade grotesca revela o quanto o sistema o protegia. Mas por trás dessas homenagens escondia-se um dos capítulos mais sombrios da repressão no Brasil. Sua atuação atingiu o ápice quando foi requisitado pelo DOPS para liderar ações contra os grupos opositores à ditadura. Ele foi responsável pela prisão de estudantes da UNE durante o Congresso de Ibiúna em 1968 e pelas operações que levaram à execução de militantes comunistas. O método de Fleury era simples, direto e cruel. Ele tratava os militantes políticos como bandidos comuns. Usava os mesmos métodos que empregava contra criminosos da periferia para exterminar opositores políticos. A frieza com que conduzia essas operações é assustadora. Em uma entrevista publicada pela revista Veja, um delegado do DOPS afirmou que as prisões realizadas sob comando de Fleury seguiam a lógica de emboscadas. Quando um militante era capturado, era obrigado a levar os policiais até o esconderijo de seus companheiros, como se fossem peças de um jogo macabro. Em cada 10 investidas, 7 resultavam em prisões ou execuções. A precisão da morte era meticulosamente planejada, mas o mais estarrecedor ainda estava por vir. Fleury era mais do que um delegado linha dura. Ele foi apontado como líder do temido Esquadrão da Morte, um grupo de extermínio que operava nas sombras da legalidade. Segundo os promotores Hélio Bicudo e Dirceu de Mello, o Esquadrão era comandado com punho de ferro por Fleury, que prometia matar 10 bandidos para cada policial assassinado. Um justiceiro do terror. Um dos episódios mais brutais ocorreu em junho de 1970, quando Fleury, acompanhado de 9 comparsas, invadiu o presídio Tiradentes e retirou 5 presos. Eles seriam mortos horas depois, numa escalada de vingança que culminou com o assassinato de mais 5 presidiários e, por fim, do acusado principal, encontrado crivado com 150 tiros. O número parece um exagero, mas está registrado. E o mais perturbador, nada disso foi punido. Essas ações começaram a incomodar não apenas os defensores dos direitos humanos, mas até mesmo a própria ditadura. O Esquadrão da Morte se tornara um incômodo, uma ferida aberta que a imprensa internacional e organizações humanitárias já não podiam ignorar. Para o regime, Fleury começava a se tornar um problema. E quando o regime começa a temer um de seus próprios agentes, algo sinistro está prestes a acontecer. A pressão internacional crescia.
A imprensa estrangeira e os organismos de direitos humanos passaram a denunciar abertamente o que o Brasil tentava esconder sob camadas de silêncio e propaganda. O Palácio do Planalto, preocupado com a imagem do regime, decidiu então sacrificar peças do seu próprio tabuleiro. O governo federal anunciou que os crimes do Esquadrão da Morte seriam punidos em um golpe publicitário que, surpreendentemente, recebeu apoio até mesmo do The New York Times. Mas nem todos estavam dispostos a seguir esse novo roteiro. O governador de São Paulo, Abreu Sodré, resistiu à ideia de punir Fleury. Em vez de apoiar as investigações, criou uma comissão para abafar os escândalos, colocando como presidente o general Luiz Felipe Galvão Carneiro da Cunha, um ex-torturador. A ideia era clara: proteger os seus. Mesmo assim, o promotor Hélio Bicudo não recuou. Conseguiu acusar investigadores, delatores e ligou Fleury ao tráfico de drogas. Um padre canadense chegou a entregar fotos que ligavam o delegado a uma emboscada em Guarulhos. Foi nesse momento que o sistema reagiu. O pedido de prisão de Fleury foi protocolado. O Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus. E o contra-ataque veio com força brutal. O padre canadense foi jogado da torre de uma igreja. Sobreviveu. Hélio Bicudo foi afastado do inquérito e perseguido pela Receita Federal. Ele havia identificado 41 execuções sumárias. Fleury estava diretamente envolvido em 22 delas. Um banho de sangue com nome e sobrenome. Ainda assim, o delegado não apenas continuou livre, como foi condecorado mais uma vez. Em 1969, recebeu honraria do próprio governador Abreu Sodré e foi eleito delegado do ano em 1974 e 1976. Tudo isso enquanto acumulava denúncias de tortura, homicídio e vínculos com o tráfico. A influência de Fleury era tanta que, em 1973, ele teve a prisão preventiva decretada por assassinar um rival de um traficante. O presidente da República da época, Emílio Garrastazu Médici, resolveu o problema com uma canetada. Sancionou a Lei 5.941, que permitia liberdade a réus primários com residência fixa. Essa lei ficou conhecida como Lei Fleury. Para muitos juristas, até hoje é uma vergonha institucional, uma mancha na história do direito brasileiro. Em 1979, enquanto a anistia política era debatida, Fleury se posicionava contra. Já não era mais apenas um delegado, era um homem poderoso, rico, cercado por segredos e inimigos. Mas tudo acabaria de forma tão repentina quanto obscura. No dia 1º de maio de 1979, em Ilhabela, Fleury morreu afogado, segundo a versão oficial. Sua esposa, Maria Isabel Opido, afirmou que ele caiu da lancha. O corpo foi sepultado sem necrópsia, o que acendeu uma onda de teorias. Teria sido vingança da esquerda? Ou queima de arquivo da própria ditadura? Um silêncio sepulcral se impôs sobre o caso. Mas o mistério não parou aí. Em 2012, o ex-delegado Cláudio Guerra, em seu livro Memórias de uma Guerra Suja, revelou algo estarrecedor. Segundo ele, Fleury foi morto pelos próprios militares. Um homem que sabia demais. Um homem que desviava dinheiro dos empresários que financiavam as operações clandestinas. Um homem que não obedecia mais a ninguém. Guerra afirma que Fleury foi dopado, apedrejado na cabeça e jogado ao mar. A ausência de necrópsia seria a última peça desse quebra-cabeça sangrento. A imagem pública de Fleury era aterradora. No estado de São Paulo, ele era temido como símbolo máximo da repressão. Por isso, quando a sua morte foi anunciada em um comício com 100 mil pessoas, durante o 1º de maio no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, a multidão explodiu em aplausos, não pela perda de uma vida, mas pelo fim de um monstro. E mesmo após a morte, sua sombra ainda pairava. Seu nome foi apagado de ruas, de blocos carnavalescos.
Aos poucos, o Brasil parecia tentar enterrar não só o corpo, mas a memória de um dos homens mais temidos do regime militar. Mas apagar nomes não apaga a história. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. Você já tinha ouvido falar do delegado Fleury? Como você vê tudo isso que foi revelado? Inscreva-se no canal Viajantes da Evolução, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa parte tão brutal da nossa história. Porque enquanto não encararmos o passado, continuaremos reféns de seus fantasmas.